Olha, minha gente alegre, gente amiga, gente bonita, descontraída. A hipocrisia dessa esquerda é uma coisa terrível, é uma coisa tremenda. Quem não lembra daquela incansável campanha, incessante campanha, quem mandou matar Marielle? Todo mundo lembra disso, né? E isso passou-se anos e mais anos fazendo esta pergunta: quem mandou matar a Marielle? Isso porque eles achavam que foi o Bolsonaro que mandou matar a Marielle. Colocaram por muitos anos essa culpa, essa coisa no colo do Bolsonaro. E eles ficaram anos e mais anos batendo nessa tecla, fazendo essa pergunta: quem mandou matar Marielle? Bom, eles tiveram uma resposta, só que não foi a resposta que eles esperavam, só que não foi quem eles esperavam. Eles queriam o Bolsonaro para incriminá-lo, mas caiu por terra. Aí quando vem a resposta, um aliado deles foi quem mandou matar a Marielle, pelo menos um dos mandantes. Aí sabe o que aconteceu? Todos calados, todos pianinhos. Falando sobre o assunto, a opinião de Edivaldo Santos. Deixe também o seu comentário, a sua opinião. Falando sobre o assunto. Depois de descoberto um dos mandantes, o deputado Chiquinho Brazão, que é um aliado deles, aí ele foi preso, passou alguns dias, alguns anos na cadeia, e agora o Alexandre de Moraes, ministro do STF, manda soltar um dos mandantes da morte de Marielle. Agora eu pergunto para você, cadê aquele pessoal que fez aquela zoada todo, aquele barulho todo, por anos e mais anos, perguntando quem mandou matar a Marielle? Bom, eu vou trazer aqui esse artigo que eu escrevi, está na minha coluna no site Veja Aqui Agora, www.vejaaquiagora.com.br. Eu escrevi esse artigo e vou trazer aqui narrado para vocês. Acompanhe. Quem mandou matar Marielle Franco? Essa pergunta ecoou por anos nas ruas, nas universidades, nas tribunas do Congresso, nas redes sociais, nos grafites e nos murais espalhados pelo Brasil. Ela se tornou símbolo de uma luta política, ideológica e social, um grito por justiça que uniu multidões. Mas agora, em 2025, uma nova pergunta toma conta do debate público. Uma pergunta ainda mais incômoda, não porque busque apagar a primeira, mas porque expõe o desequilíbrio e a hipocrisia daqueles que sempre se apresentaram como os paladinos da justiça. Quem mandou soltar Chiquinho Brazão? A decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder prisão domiciliar a Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle e de Anderson Gomes, gerou perplexidade. Mas não apenas pela decisão em si. Afinal, o Brasil está acostumado a ver figuras poderosas escaparem da prisão. A indignação generalizada se dá, principalmente, pelo silêncio ensurdecedor de figuras públicas que construíram suas carreiras erguendo a bandeira do caso Marielle. Onde está o pronunciamento da ministra Aniele Franco, irmã da vereadora assassinada? Onde estão as declarações inflamadas de Érica Hilton e Sâmia Bonfim, deputadas da mesma sigla de Marielle, defensoras ferrenhas da pauta feminista e dos direitos humanos? O silêncio não é neutro. Ele fala e, neste caso, grita mais alto que qualquer discurso de palanque. O Brasil assiste atônito a mais um episódio de justiça seletiva, enquanto presos do 8 de janeiro seguem encarcerados ou sob tornozeleira eletrônica. Mesmo com laudos médicos apontando doenças graves, Chiquinho Brazão foi enviado para casa com a bênção da mais alta corte do país. No programa Oeste Sem Filtro, da revista Oeste, no YouTube, o comentarista Silvio Navarro lembrou do caso de Clezão, que morreu preso, vítima de omissão e abandono do sistema. Sua viúva e filha lutam até hoje por justiça. Mas, ao contrário de Brazão, ele não tinha cargo, influência ou amigos no STF. Esse contraste revela uma verdade incômoda. No Brasil, a justiça tem lado partidário, cor e conveniência. O assassinato de Marielle Franco foi brutal. Foi político. Foi covarde. E, por isso, precisava, e ainda precisa, de resposta. Mas quando o símbolo da luta é usado apenas como instrumento político, ele se esvazia no momento em que se exige coerência. A bandeira de Marielle foi hasteada em comícios, em protestos, em campanhas eleitorais. Mas agora, quando o acusado de ordenar sua morte recebe o benefício da prisão domiciliar, a bandeira é recolhida discretamente. A pergunta muda:
o desconforto aumenta. Aqueles que sempre exigiram justiça agora se calam diante da soltura de um dos principais acusados. Essa omissão não é apenas incoerente. É uma traição à memória da própria Marielle. Se a vida dela importava, como sempre foi dito, o momento agora exigiria indignação. Exigiria cobrança. Exigiria coragem. Mas a coragem, ao que parece, também é seletiva. Por ironia do destino, ou da política, a pergunta que virou grito agora virou armadilha. Quem mandou matar Marielle, quando usada como bandeira ideológica, acabou deixando aberta a porta para uma nova pergunta, ainda mais devastadora para os que antes gritavam. Quem mandou soltar Chiquinho Brazão? Essa pergunta não serve para aplaudir a direita nem para criminalizar a esquerda. Ela serve para exigir coerência, justiça e responsabilidade. Serve para lembrar que a justiça não pode ser instrumento de narrativa, mas pilar de verdade. E serve, acima de tudo, para dizer: não se mata uma memória duas vezes. Muito bem, minha gente alegre, gente amiga, gente bonita, descontraída. Aí foi mais uma informação aqui no nosso canal. Veja aqui agora News. Aí foi mais um assunto aqui no nosso quadro falando sobre o assunto e dessa vez sobre a morte da Marielle. Dessa vez procurando saber quem mandou soltar o brasão. Mas a esquerda está totalmente calada, totalmente pianinha, sem falar nada, sem esbravejar, sem lutar pela Marielle. Parece que a bandeira agora caiu, né? Parece que agora a morte de Marielle não importa. Isso é uma hipocrisia tremenda, uma hipocrisia que só essa esquerda tem. Cadê esse pessoal que nos braveja agora? Todos calados, inclusive a própria irmã da Marielle, caladinha, não falam nada. O governo Lula não fala nada. A ministra dos Direitos Humanos, caladinha, todos calados. Mas diante disso, o que a gente vê nisso? Ninguém estava preocupado com a morte da Marielle. Estavam usando a morte da Marielle para fazer política. Estavam usando o caixão da Marielle para fazer palanque político. E isso é justificável pela maneira como eles estão se portando agora, todos calados. Bom, por aqui a gente vai ficando. Até o próximo vídeo, até o próximo assunto aqui no nosso canal. Veja aqui agora News no quadro Falando sobre o Assunto. Antes de encerrar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário, compartilhe este vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo, a gente se vê por aqui. Falando sobre o assunto, a opinião de Edivaldo Santos. Deixe também o seu comentário, a sua opinião. Falando sobre o assunto.